paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Juízes, no capítulo 19. Vamos meditar dos versículos 1 até o versículo 3 e depois mais alguns versículos aleatórios, que nos diz o seguinte: Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Porém, a sua concubina adulterou contra ele e foi dele para a casa de seu pai, a Belém de Judá. E esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E seu marido se levantou e partiu após ela, para lhe falar conforme o seu coração, e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele. E ela o levou à casa de seu pai. E vendo-o, o pai da moça alegrou-se ao encontrar-se com ele. Glória ao nome do Senhor. Meus queridos, nós vemos aqui o registro de uma triste história que acontece neste capítulo 19 do livro de Juízes. Nós vemos que este homem, ele se casa com esta mulher, e a Bíblia nos revela que esta mulher, ela adultera contra o seu marido, e então ela foge para a casa de seu pai. E este moço, bem intencionado a perdoar a ação daquela mulher, depois de 4 meses que ela havia ido para a casa de seu pai, ele vai então à sua busca para trazê-la de volta consigo. E é interessante observarmos que quando ele chega ali, conforme lemos no texto, a Bíblia vai nos mostrar que o pai daquela moça ficou muito alegre com a sua chegada ali na sua casa, porque certamente ele já sabia que era a intenção dele de levar de volta a sua filha e refazer então aí os seus laços de união. E é interessante que quando aquele moço decide então ir embora, levando a sua esposa consigo, a Bíblia vai nos dizer que quando eles partem rumo às suas casas, o dia vai se acabando, e eles não tinham o costume de caminhar durante a noite, ou seja, eles caminhavam apenas durante o dia, e a noite estava aproximando. E então a Bíblia nos diz no versículo, a partir do versículo 10, que eles chegaram a uma cidade por nome Jebus, que é Jerusalém. Nesta ocasião, esta cidade ainda não era ocupada pelos judeus, pelo povo de Israel, logo era uma cidade de estrangeiros. E o povo de Israel, eles precisavam de um lugar para passar a noite. Então aquele moço, ele diz para os seus empregados que eles precisavam procurar uma cidade dos israelitas para passar a noite. Então, próximo àquela região, tinha a cidade de Gibeá ou de Ramá, que já era povoada pelo povo de Israel. E a Bíblia nos diz então que eles chegam ali à cidade de Gibeá para passar a noite, nos diz o versículo 14. Então eles chegam e ficam ali na praça daquela cidade,
né, dispostos a passar a noite ali, até que um senhor de idade avançada, ele então os vê naquele lugar e oferece a sua casa como hospedagem para que eles possam ir e habitar naquele lugar e passar a noite ali em segurança. Mas a Bíblia vai nos dizer, no versículo 22, que estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho que era o senhor daquela casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. Veja a atrocidade que estes filhos de Israel, identificados como filhos de Belial, ou seja, aqueles que eram inclinados para fazer o mal, eles então estavam aí querendo fazer com aquele senhor que havia habitado, recebido na sua casa aquelas pessoas. Isso com certeza, para o costume da época, traria desonra para o dono daquela casa, que não conseguiu manter em segurança aqueles que ele colocara para hospedar em sua casa. Então, depois de muita peleja, depois de muita discussão, a Bíblia diz que aquele homem, ele que chegara a se hospedar, ele entrega ali a sua concubina para aqueles homens, e a Bíblia vai nos dizer que eles violentam aquela mulher sexualmente durante toda aquela noite, e pela manhã aquela mulher vem a óbito. Ou seja, aqueles homens, filhos de Belial, eram homens que não temiam ao Senhor, apesar de serem israelitas, apesar de terem conhecido a história do povo de Israel, eram homens que não tinham temor no seu coração. E então a Bíblia vai nos revelar que isso causou uma grande tristeza para aquele homem, porque aqueles homens, eles trouxeram aí a iniquidade para o povo de Israel. A Bíblia então vai nos mostrar que aquele homem, ele fica muito entristecido com aquela situação. Agora eu quero refletir com vocês a respeito do cuidado deste moço. Veja que ele não quis habitar em uma terra estrangeira para não colocar em risco a sua família, para não colocar em risco aqueles que com ele viajavam, mas ele escolhe uma cidade onde habitava o seu próprio povo, e foi ali, em meio ao seu próprio povo, que ele experimentou esta grande atrocidade, que ele experimentou aquele grande momento de tristeza na sua vida. Mas olha só a atitude deste homem depois que ele fez, que lhe aconteceu esta atrocidade. O versículo 29 vai nos dizer que ele pega, depois de pegar aquela mulher, a mesmo que falecida, ele coloca sobre o seu animal e leva para a sua casa. Chegando na sua casa, ele pega um cutelo e ele então corta aquela mulher e envia as tribos de Israel. A cada tribo ele envia uma parte do corpo daquela mulher para notificar a todos que verdadeiramente ele estava indignado com aquela situação. E isto então causa um grande pavor em Israel. Então, meus queridos, nós vemos que esse capítulo 19, ele traz um registro de momento de grande tristeza para um homem que, decidido a perdoar um erro da sua esposa, passa por essa triste experiência. E é no capítulo seguinte que nós vamos ver qual foi o impacto que esta
atitude dele de despedaçar a sua esposa depois de morta por aquela atrocidade, enviar às demais tribos de Israel, provocou, no meio do povo de Israel. Assim, nós vamos conhecer, e eu aguardo você em nossa próxima reflexão bíblica. Até lá! Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.